Olá, eu sou o Marcos, engenheiro agrônomo da Forte Jardim e hoje vamos falar sobre o transplante de orquídeas. Quando que eu vou transplantar uma orquídea? Sempre que você tiver uma orquídea com as raízes para fora, com muito brotos, você vê que ela não está cabendo mais no vaso, está na hora de trocar. Outra dica, a cada quanto tempo eu vou ter que trocar também? Depende do tipo de substrato que você usou. Tem substratos que duram 1 ano e meio, tem outros substratos que duram até 3 anos. E se a planta também está solta no vaso, se você mexer a planta e ela está solta, é sinal que o substrato apodreceu e foi para o fundo do vaso, aí a raiz ficou solta. O que você vai precisar para trocar sua orquídea de vaso? Você vai precisar de um substrato. Qual substrato escolher? Esse aqui, que é de casca de pinos, é o mais comum. Ele tem duração média de 1 ano e meio, de 1 ano a 1 ano e meio. Tem um outro também que é a base de madeiras lascadas, madeiras nobres, cedro e pê-cabreúva, que dura mais, dura até 2 anos. Tem vários materiais. É bom conhecer o material e o tempo que ele vai durar nesse vaso para saber de quanto em quanto tempo transplantar. Então vai precisar do substrato, de um vaso novo, das pedras de argila ou alguma outra pedra para drenagem, para essa água ir embora no vaso, tesoura de poda, um tutor, pode ser um graveto, um palito para segurar a orquídea depois do transplante e um barbante ou amarrilho. Para ajudar também essa planta a enraizar, é interessante utilizar um enraizador. Você vai precisar de um enraizador e um frasco para você fazer a diluição do enraizador para preparo do substrato. Primeiro passo é tirar a planta do vaso. Aqui, ó, saiu até fácil, porque a maioria das raízes já estavam apodrecidas, tá? Tirei a planta do vaso. Todo esse substrato que ficou aqui aderido, eu vou tirar ele, limpar bem. E para facilitar essa retirada do substrato, é bom lavar em água corrente, numa torneira, fica bem mais fácil. Então você pode lavar bem as raízes da orquídea, tirando todo o substrato que tiver, o substrato velho que ficou em volta. Então, depois de lavar as raízes das orquídeas, tirar todo o substrato, a gente vai analisar, ver como que está o sistema radicular. Se tiver raiz podre, escura, a gente vai precisar cortar. As raízes que estiverem firmes, é só apertar. A raiz está firme, não precisa cortar. A raiz está murcha, corta. Então faz a poda dessas raízes que estão murchas. Faz uma limpeza geral e deixa só as raízes saudáveis. Então, depois de podar as raízes, a gente vai começar o processo de transplante. A gente vai deixar a planta aqui de lado e vai preparar o substrato. A gente vai pegar 1 litro de água, vai colocar numa vasilha. E vai utilizar uma tampinha do próprio frasco aqui, do enraizador, para auxiliar nesse novo enraizamento da planta. Depois de preparado, a gente vai colocar o substrato de molho aqui para descansar, para absorver todo esse enraizador. Vou deixar ele aqui de molho. O importante é você deixar o substrato umedecer. Seria ideal pelo menos uns 5 minutos de molho. Enquanto o substrato vai preparando aqui, vai absorvendo o enraizador, a gente vai fazer iniciar o transplante da orquídea. O primeiro passo é colocar
as pedras de argila ou brita. O importante é você colocar essas pedras para ajudar na drenagem. A orquídea não gosta de água acumulada, ela precisa de ar também nas raízes, então é muito importante a drenagem da orquídea. Então vamos colocar pedra de argila. Mais ou menos 1/3 do vaso você preenche com a pedra de argila. Depois você vai colocar esse substrato que você preparou, vai forrar por cima da pedra de argila. Vai pegar a sua planta, fixar ela bem da mesma maneira, na mesma altura que ela estava antes no vaso. Ela não pode ficar nem muito para cima, nem muito para baixo. Você tem que manter a mesma altura. E vai colocar o substrato em volta das raízes. Entre as raízes. A planta praticamente fica por cima do substrato. É bem importante nessa hora que você deixe a planta bem firme. Se a planta estiver solta, aí ela não vai enraizar direito. Aqui faltou um pouco mais. Pode ver que a planta está ficando bem mais firme no vaso. E depois de você ter certeza que ela está bem firme, aí você vai utilizar um tutor para firmar bem essa planta. Vai colocar esse tutor até o final e usando o amarrilho, você vai amarrar essa planta aqui nesse tutor. Se ela estiver solta ainda no vaso, precisar, você coloca mais um ou quanto for necessário. É importante fixar essa hora. É a mais importante. Imagina só uma planta numa árvore. Se ela estiver solta, ela não enraiza. Ela vai precisar estar bem firme para ela poder enraizar bem. Colocado o tutor, tem certeza que a planta já está bem firme. Esse é o processo de transplante. Está pronto. Esse foi o processo de transplante, de replantio da orquídea. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, compartilhem. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o transplante ou outro assunto, comentem aqui embaixo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.